Quero convidá-los a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos continuar aí a explanação do Evangelho de Mateus. Começamos este novo livro, o Evangelho agora no último domingo. Então, hoje é a segunda mensagem desse propósito de nós ouvirmos aí a palavra de Deus em Mateus até o fim, uma pregação sistemática aí andando capítulo por capítulo com a graça de Deus. Bom, Mateus capítulo 1. Semana passada nós falamos aqui com vocês sobre que os primeiros capítulos do Evangelho vão apresentar Jesus. E a semana passada a gente viu Jesus por meio dos seus antepassados, dos seus parentes. E vimos ali na genealogia como Deus já mostrava a graça e a misericórdia dele na vida dos antepassados de Cristo. E hoje nós vamos ver o momento em que Deus traz Jesus à terra, encarna o seu Filho, A partir do versículo 18 do capítulo 1, nós vamos ler até o verso 24. Bom? Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Até aí. Pai, obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Mais uma vez nós precisamos do teu bom Espírito que traz a nós, ó Deus, a iluminação para entendermos a tua palavra. Que as verdades bíblicas nessa noite aqui apresentadas pela tua palavra sejam, ó Deus, alimento para a nossa alma, que saiamos daqui, ó Deus, reconfortados e animados e envolvidos pela tua palavra, Senhor. E que aqueles que ouvem, ó Deus, hoje, nesse momento pela internet, ou ouvirão depois, que também sejam impactados pela tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar os irmãos algumas coisas muito importantes para a gente interpretar Mateus, Então, o que a gente está, ou já viu aí, em Mateus, que eu falei na semana passada, O Evangelho é escrito por Mateus. Mateus é um dos 12. Ele estava ali com o período todo, quando Jesus foi evangelizar toda a região, a Judéia, por onde Jesus andou. Mateus era um discípulo que estava junto com ele. Mateus escreveu esse Evangelho depois dos anos, entre os anos 60 e 70, e você vai ver que Mateus tem aí o primeiro nome dito na Bíblia, o nome antigo dele. Ele era chamado de
Levi, tá bom? E a ênfase do evangelho que Mateus escreve é evidenciar que Jesus Cristo é o Messias prometido. Então ele quer dizer aos judeus que nele, em Jesus, se cumprem todas as profecias do Antigo Testamento. Então é por isso que muitas vezes em Mateus você vai ouvir a expressão, como disse o profeta, como nós lemos no texto aqui agora, no versículo 22. Tudo isso aconteceu para se cumprir isso que o Senhor disse pelo profeta. É uma ênfase deste evangelho. Pode passar, irmão. Temas recorrentes em Mateus: o reino dos céus, Israel e igreja. São temas que nós vamos ver que são assuntos principais no evangelho de Mateus. A grande ideia do livro de Mateus, do evangelho de Mateus, é essa: Jesus é o Messias prometido por Deus para libertar o seu povo do pecado, e essa mensagem graciosa deve percorrer toda a terra. Então essa ênfase, se a gente pudesse resumir o livro de Mateus em uma frase, aí está: Jesus é o Messias prometido por Deus para libertar o seu povo dos seus pecados, e essa mensagem graciosa deve ser levada sobre ou por toda a terra. Continuando, na primeira parte do livro de Mateus, nós vamos ver que Mateus está apresentando o Messias. Bom, já vimos então que na genealogia ele nos conta, essa genealogia nos conta um pouco sobre Jesus, foi a semana passada. E hoje veremos que a sua concepção e o seu nome também dizem algo sobre ele. Então o momento da concepção de Jesus no ventre de Maria e o nome que o Senhor manda José dar a ele, mostram também quem ele é. E por fim, então, hoje nós vamos falar sobre isso. Deus traz o Messias neste mundo para cumprir o seu propósito. Deus traz o Messias a este mundo para cumprir o seu propósito. O texto que lemos então, irmãos, narra a concepção e o nascimento de Jesus em Mateus. É um pouco mais compacto do texto que nós temos lá em Lucas. Quem já leu Lucas sabe que a história é um pouco mais longa. O anjo vai falar primeiro com Maria, anuncia a Maria, Maria tem toda a revelação, e depois ele vai falar com José, quando fica sabendo que Maria estava grávida. Contudo, Mateus ele é mais sucinto, porque ele quer dar ênfase. Qual é a ênfase de Mateus? A ênfase de Mateus está aí no versículo 23. A virgem conceberá e dará luz a um filho. Mateus quer mostrar que a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, está se cumprindo agora, na pessoa de Maria, que concebe uma criança ainda virgem. Embora, irmão, seja um texto compacto, ele é rico de informações. Por exemplo, ele comenta o drama de José. Era um drama muito duro. Naquele tempo o noivado era diferente. O noivado, na verdade, já era você assinar a aquisição. Quando você ficava noivo, não tinha como voltar atrás. Se você voltasse atrás, você era tido como um divorciado. Então, era muito sério. Embora não houvesse ainda a relação de marido e mulher, aquela moça já era conhecida como a mulher daquele moço. Era assim o noivado. Hoje não, o noivado hoje você põe a aliança no dedo, não deu certo, até o dia do casamento, tiro já era. Não aconteceu nada, foi só o noivado que não deu certo. Naquele tempo era diferente. Então José tinha um drama, porque se ele denunciasse Maria por estar grávida, ela poderia ser tida como adúltera, e ela poderia ser até apedrejada por ser uma adúltera naquela época. Bom, então tem um drama aí. O texto também vai falar um pouquinho do sonho, né? Menciona o sonho, a visão que Deus deu. E por fim, esse texto fala como o menino deveria ser chamado. Então nós vamos aqui juntos
observar esse texto e ver a progressão do Evangelho que deseja revelar a salvação de Deus para o seu povo. Lembre disso. Mateus está escrevendo o Evangelho para dizer aos judeus: ô povo judeu, meus conterrâneos, as promessas que Deus fez para vocês, desde o nosso pai Abraão, até antes, desde Eva, ei judeus, conterrâneos, olhem bem, tudo se cumpre em Jesus. Jesus é o Messias. Vocês precisam acreditar que Jesus é o Messias. É para isso que o Evangelho de Mateus é escrito, abrir os olhos dos judeus para entender a salvação em Jesus Cristo. Então quero ver 3 coisas com vocês aqui nesse texto, rapidamente nessa noite. Primeira coisa, é uma doutrina muito importante. Está no versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqui, irmãos, há uma doutrina bíblica que nós falamos que é Deus gerado de Deus. Deus gerado do próprio Deus. Essa teologia do cristianismo, que em muito tempo causou divisões na igreja, momentos de discussão, tempos em que a igreja se dividiu claramente por causa da pessoa de Jesus, é trazida para nós agora nesse versículo. Jesus Cristo sendo apresentado como Deus, sendo gerado no ventre de uma mulher, de uma pessoa humana. Esse texto ainda causa muita discussão, esse tema ainda causa muita discussão dentro da igreja, e claro, fora dela. Muitas pessoas não conseguem ver Jesus como Deus, pelo fato de ele ter sido gerado por um ventre humano, por uma mulher, né? Então, algumas linhas teológicas pegam esse texto aqui, como se Cristo estivesse começando a existir nesse momento. Olha, Jesus não existia antes, agora Maria fica grávida. Ele é um ser espiritual porque é gerado pelo Espírito Santo, mas ele não existia, é agora que ele vai existir. Ou seja, tendo um começo de dias, o que é facilmente refutado se você conhece toda a Escritura. O que é facilmente refutado por aquele que conhece a teologia que diz que Jesus é Deus e ele não teve início de dias. Quer ver? Vamos lembrar do texto que refuta muito bem? Abre lá em João, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 ao 3 de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Mateus começa falando do nascimento de Jesus. Quem é Jesus? O Jesus humano. Quem é ele? Olha, ele veio da genealogia. Olha aqui os pais dele. Mateus vai até Abraão e acha lá os parentes de Jesus e diz: esse é o Jesus. Olha aqui, ele é filho de José e Maria, né? Dentro da linhagem humana. Ele é alguém que vem da linhagem de Davi. Mas João, quando vai escrever o seu evangelho, começa a falar de Jesus no princípio da nossa existência, não no princípio da existência dele. Olha o que diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Verso 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Então veja, João vai escrever de Jesus aquém da sua humanidade, antes da sua humanidade. Quem era Jesus?
Jesus é o Deus Filho. Ele está com o Pai lá na criação. Antes que tudo fosse existir, Jesus já estava lá. Aliás, se não fosse por meio de Jesus, nada existia. Então, para a gente poder clarear um pouquinho aqui, é mais ou menos o seguinte: tudo que Deus fez, terra, mar, tudo que existe, foi feito por meio de Jesus Cristo. Ele estava com o Pai antes que todas as coisas fossem formadas. Mas, no versículo 14 ainda de João, diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja como João explica. Esse momento do nascimento de Jesus era um momento em que ele se tornou carne. Não é que Jesus não existia, mas Jesus passou por o que nós chamamos de uma metamorfose. Jesus, Deus antes da encarnação, e Jesus, Deus pós-encarnação. Então, sim, Deus Filho sofreu uma transformação, mas isso não quer dizer que ele começou a existir no momento em que foi gerado no ventre de Maria. Isso é muito errado. Ao suprimir-se no ventre de Maria, Jesus, o Deus Filho, assumiu um lado necessário. Ele assumiu o lado humano, estava no plano redentivo de Deus. Jesus precisava se tornar como um de nós. Jesus tinha que levar sobre ele a humanidade. Por isso, Cristo, o ser Deus, e agora, depois de encarnado, o ser humano, pôde servir como um propósito de morrer e de se sacrificar em nosso lugar. Antes ele não poderia. Leia comigo, irmãos, Hebreus, capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 5, verso 10. Portanto, Hebreus 4, 14, até o 5, 10. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha o princípio de Deus na encarnação de Jesus, que ele, como nós, passasse por todo tipo de tentação. Contudo, como Deus, ele conseguiu vivenciar e não pecar. Logo, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho,
eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, seguindo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, esse é um texto fantástico que nos explica o que está acontecendo em Mateus capítulo 1. Deus está entrando na terra por meio de uma mulher, e por ser por meio de uma mulher, ele assume agora a nossa natureza humana. E nessa natureza humana ele vai viver, ele vai aprender, ele vai enriquecer, se é possível, o seu lado divino. É isso que o texto vai dizer. Uma vez aperfeiçoado, como é que Deus podia ser aperfeiçoado? Irmãos, só Cristo, na pessoa da Trindade, sofreu essa metamorfose. Ele foi deixar de ser Deus somente para tornar-se Deus homem. Jesus, irmãos, é o único 200%. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. E porque ele veio a esta terra, e porque ele viveu aqui, e porque ele sentiu na pele tudo aquilo que a gente sente, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Lembra lá quando ele foi tentado no deserto? Ele sentiu fome e sede. Nós vamos ver esse texto um pouco mais à frente. Ele sentiu a agonia pela morte de um amigo. Ele sentiu tristeza pelo povo desviado. Ele sentiu todas as coisas que nós sentimos. Ele foi tentado. Em todas as coisas ele foi tentado. Todavia, ele viveu tudo isso para cumprir-se nele a salvação que só um homem morrendo na cruz, um homem perfeito, poderia garantir a nós. Então esse é o processo de Deus. É por isso que aqui em Hebreus, quando diz no versículo 5, capítulo 5, verso 5, tu és meu filho, hoje te gerei, está falando sobre a sua geração humana, o momento da sua concepção. Logo, todos aqueles que não entendem, irmão, tal ensino doutrinário, caem em heresias. Por exemplo, como a heresia dos testemunhos de Jeová, que dizem que ele não é Deus, ele é um Deus. Ele é um Deus. Ele é como se fosse um anjo aperfeiçoado. Ele é um profeta melhorado. Ele é um líder amado. Ele é um homem histórico. Então, quando você vai ouvir falar de Jesus por aí, você vai ver várias facetas a respeito de Jesus. Quem foi Jesus? Jesus foi um homem brilhante, que dividiu a história. Jesus foi um grande profeta. Jesus foi um discípulo de Buda. Vamos falar um monte de baboseira sobre quem é Jesus, mas a palavra do nosso Deus, a Bíblia que você tem aí na mão, vai dizer no capítulo 1 de Mateus, que Deus Todo-Poderoso se submeteu a entrar num ventre materno, para cumprir o propósito, irmãos, de morrer na cruz, no meu e no seu lugar. Amém? Esse é o propósito. Então nós não temos aqui alguém que se diminui, nós temos um Deus Todo-Poderoso que, determinado diante do momento histórico de vir e se tornar homem, ele se habilitou. E é por isso que não há nenhuma heresia quando Hebreus diz, e uma vez aperfeiçoado, porque ele foi aperfeiçoado na sua humanidade, no que ele não tinha, mas que agora
Ele está adquirindo por causa do seu amor aos homens que Ele tanto quer salvar. Então a primeira coisa que você vê aqui, Jesus está sendo apresentado como um Deus gerado de Deus, amém? Grave isso. Jesus está sendo apresentado como um Deus gerado, não é criado não, viu? É um Deus gerado de Deus. Ele não foi criado nesse momento. Ele foi só encarnado. E Hebreus diz, aperfeiçoado para viver de maneira digna, ser obediente em todas as coisas e ser o verdadeiro Adão. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, o segundo Adão, que não pecou, que foi tentado em todas as coisas, mas que prevaleceu e pode ser oferecido como sacrifício diante de Deus. Segunda coisa que esse texto nos apresenta, Ele é um Deus salvador. Olha o versículo 21, aí em Mateus, capítulo 1. O anjo diz para José o seguinte: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Ou seja, pelo objetivo de que Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, como é que Mateus apresenta para nós Jesus? Jesus, o Deus gerado de Deus, é um Deus salvador. E é interessante, irmãos, nesse texto, porque o nome sempre foi muito importante para os judeus, para o povo de Deus. Muito importante. O nome trazia uma característica da pessoa, ou o nome tinha uma situação de mostrar um momento histórico do povo de Israel. Vocês lembram o nome do filho do profeta Eli? Quem lembra? Ele cai para trás, morre, e o filho não, o neto dele, né? Só a nora está grávida, e ela dá à luz nesse momento da história. A arca de Israel é roubada. Como é o nome do menino? Quem lembrar e falar vai ganhar um potinho sobrou daquele potinho de doce do aniversário? Não sobrou? O Moacir vai dar um monte, ele vai lá comprar e vai dar. Ele falou para mim. É Icabode, mas fala diferente. Icabode. O que significa? Foi-se a glória de Deus. Roubaram a arca, levaram a arca embora. Deus não está mais com a gente. Nasce uma criança, qual o nome nós vamos dar? Alegria? Felicidade? Não, o nome dele é Icabode. Foi-se a glória de Deus. Tem a outra história aqui, a história do Mateus. O nome também representava quem você era, como você vivia. Mateus, quando era Levi, era o quê? Era um cobrador de impostos, um publicano, alguém que tinha uma história ruim, e agora ele está servindo a Jesus, está explanando a palavra de Deus em todo lugar. Então ele não ia chegar mais como Levi, agora ele era Mateus. Sabe o que significa Levi? Levi significa ligado, junto, unido. Sabe o que significa Mateus? Dádiva de Deus, presente de Deus. Então Mateus tomou esse nome para si. Ele tinha uma nova missão, ele tinha um novo nome. Saulo era perseguidor da igreja. Paulo era uma nova missão, o maior missionário de todo o tempo da igreja. O nome trazia uma grande responsabilidade. O nome traz uma história. E quando Jesus vai nascer, o anjo diz: olha, José, vai nascer um menino. Só que o pai gosta tanto de querer escolher o nome, né? O pai e a mãe ficam lá, que nome que a gente vai dar? Faz a lista, né? Aí o anjo falou: então, você não vai poder dar o nome dele, porque Deus já tem o nome dele. Ele será chamado Jesus, que significa não, Emanuel é Deus conosco, mas Jesus significa Deus é salvação. Deus salva. Quando Jesus vai nascer,
nascer, olha a palavra que ele dá, diga que o nome dele será Jesus, porque ele vai salvar o seu povo do seu pecado. O que significa Jesus? Deus salva. Quem vai salvar? Jesus, porque ele é o próprio Deus. Olha que beleza, irmãos, o nome de Jesus mostrando quem ele é e mostrando a sua missão. Vários casos a Bíblia então registra que Deus manda mudar o nome ou dar o nome à criança por causa dessa missão. E Jesus tem essa missão. Ele é o próprio Deus que salva. Quando Pedro está na frente do sinédrio, o sinédrio era um lugar de julgamento dos judeus. Ele está cheio de sacerdotes judeus que acusaram Pedro, porque Pedro tinha acabado de fazer ali, realizar um milagre no nome de Jesus. Lembra do manto? Atos capítulo 3, o cara está lá deitado lá e pede esmola para Pedro. Pedro, missionário, olha no bolso assim e diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem levantou, andou, cantou, dançou, sapateou, correu o tempo todo. Foi uma festa. O que fizeram com Pedro? Prenderam Pedro. Mandaram chamar o Pedro depois. Vem cá, vamos participar aqui de uma reunião. Quando chamaram ele diante da reunião, lá em Atos capítulo 4, versículo 5 em diante, vamos ver o que Pedro disse para esses camaradas aqui? Atos capítulo 4, versículo 5. Olha a defesa de Pedro. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que devamos ser salvos. Vocês estão querendo ouvir? Eu vou dizer para vocês o que vocês ainda não perceberam. Deus deu a Jesus o nome que importa que todo homem seja salvo. Se vocês não forem salvos por meio deste nome, vocês vão morrer nos seus pecados. Mateus mostra para nós o Jesus que eu vou contar a história neste evangelho. É o Deus que salva. Amém? Vamos relembrar? Ele é Deus, gerado de Deus, e Ele é Deus Salvador. E por último, no versículo 23, Ele é Deus conosco. Versículo 23 de Mateus 1, ele diz assim: ao acordar, José fez o que o anjo, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus já havia prometido ao seu povo
que um dia ele estaria entre eles. A promessa de Deus junto do seu povo é antiga. Deus vai trazendo essa promessa. A primeira promessa Deus fez lá para Eva. Quando o homem peca, no capítulo 3, Deus olha para Eva e diz: o teu descendente ferirá a cabeça da serpente. Ali Deus já estava prometendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais à frente, Deus encontra-se com Abraão e diz o seguinte: todas as nações serão abençoadas em você, e no teu descendente, o descendente de Abraão, que é Jesus, Deus conosco. Depois, para Moisés, ele diz: eu habitarei no meio de vós. Eu vou habitar no meio de vós. E por fim, ele diz, por fim não, né? E ainda uma outra promessa, como nós lemos aqui, ele diz a Isaías: a virgem dará à luz um filho. E ele será a promessa cumprida, Deus conosco. Assim, por fim, ele diz a José: este que foi gerado de Maria é filho do Espírito Santo. Ou seja, José, presta atenção, esse que está sendo gerado de Maria é o prometido, José. É o que eu já falei que viria. Eu vou habitar com o meu povo. Está aí, José. Essa é a promessa. Vai se cumprir. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 30. Para Maria, Deus fala mais abrangentemente. Lucas 1, 30 ao 33. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Quem está nascendo é o Deus que veio habitar, e sua habitação é eterna. Billy Graham certa vez disse o seguinte: o maior evento da humanidade não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus ter pisado na terra. Vou repetir: o maior evento da humanidade não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus ter pisado na terra. Jesus é o Deus conosco prometido. Está se cumprindo diante dos seus olhos. Então Mateus está escrevendo, e ele vai dizer a esse povo que Deus tanto amou, os judeus que tanto se esqueceram de Deus, que mais uma vez Deus em Cristo está cumprindo todas as suas promessas. Quero concluir dizendo o seguinte: já sabemos quem é o menino que nasceu. Primeiro, ele é Deus, gerado de Deus, Deus gerado de Deus. Não creia em Jesus menor que Deus. Não creia. Se alguém vem falar para você, se você encontrar um testemunho de Jeová, se você encontrar algum louco aí que não acredita em Jesus, lembre-se disso. Mateus escreveu para um povo dizendo: olha, presta atenção, é Deus gerado de Deus. Segundo, ele é o Salvador. Qual é o nome que vai pôr? Jesus, que significa Deus salva. Não há outro que possa nos salvar dos nossos pecados.
Ei, vou escrever esse evangelho para vocês, para dizer o seguinte, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Presta atenção, Jesus veio, e Ele vai salvar o povo dele em toda a terra. É o propósito. Não há salvação em nenhum outro. É só Cristo que salva. Por último, sabemos que o menino que nasceu é o Deus conosco. Pisou aqui para cumprir todos os propósitos divinos. Para viver como um homem perfeito e morrer como um homem perfeito, vertendo o sangue dele na cruz e nos livrando dos nossos pecados. Amém? Amém. Esse é o Senhor Jesus sendo apresentado. Deus Pai envia, traz Jesus a este mundo para cumprir o seu propósito. E Ele vem como Deus gerado de Deus, como Deus Salvador e como Deus que está conosco. Tudo se cumpre em Cristo. Não existe nada fora dele. Que Deus nos abençoe. Pai, obrigado pela tua palavra. Porque no Evangelho de Mateus podemos reconhecer que o nascimento, a concepção de nosso Senhor Jesus Cristo é um plano tão especial do Senhor. Na nossa mente limitada é tão difícil compreender o Deus que não cabe todo o espaço e toda a terra se comprime num ventre para que pudesse nascer, viver perfeitamente, pisar onde nós pisamos, sentir o que sentimos e morrer em nosso lugar. E esse nome que é tão lindo, o nome de Jesus, é um nome que nós assumimos quando dizemos que somos cristãos. Obrigado por tão grande salvação. Guarda a nossa fé, Senhor. Livra-nos de um dia desistirmos de crer em Cristo da forma como é apresentado nas Escrituras. É a minha oração por mim, pelos meus irmãos aqui nessa noite, por todos aqueles que ouvirem essa mensagem. Oro em nome de Jesus.